Agar foi a serva egípcia de Sarai que deu à luz a Ismael, um dos filhos de Abraão. A história de Agar na Bíblia está registrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. E neste vídeo nós falaremos sobre os detalhes da vida dessa mulher que ficou conhecida principalmente por seus problemas com Sarai e pela forma como o cuidado de Deus se estendeu sobre ela e sobre seu filho, apesar de Ismael não ter sido o filho da promessa. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite, inscreva-se agora e venha aprender da palavra de Deus juntamente conosco. A Bíblia não fornece qualquer informação sobre a origem de Agar, exceto que ela era egípcia. Então, é possível que Agar tenha sido adquirida por Abraão durante o período em que ele ficou no Egito. O nome Agar é de origem semítica e pode significar algo como fuga. Mas como Agar era uma mulher egípcia, alguns estudiosos sugerem que o seu nome talvez tenha sido dado por Abraão quando ela saiu do Egito para ser serva em sua casa. E a história de Agar começou na Bíblia em decorrência do plano de Sara para oferecê-la a Abraão como alternativa para que ele pudesse ser pai de um filho biológico. Sara era uma mulher estéril, já avançada em idade, e carregava a grande frustração de não ter dado um filho a Abraão. E Abraão, por sua vez, também já era um homem idoso que sofria por não ter um herdeiro. Mas apesar de Deus ter feito uma promessa a Abraão e lhe garantido que ele seria pai de uma grande descendência, mesmo assim, Sara resolveu recorrer a Agar, na esperança de que, através dela, um herdeiro pudesse nascer na família. Na verdade, essa prática utilizada por Sara era comum naquela época, sendo que em alguns contratos matrimoniais já ficava especificado que uma esposa estéril deveria providenciar outra mulher para seu marido para fins de procriação. As tábuas de Ur e de Nuzi comprovam esse costume. Seja como for, Sara pôs em prática o seu plano e Agar concebeu de Abraão. Mas após engravidar, Agar começou a desprezar Sara, e isso gerou um grande atrito na família de Abraão. Sara, com a permissão de Abraão, tratou Agar de maneira rude por conta de seu desprezo, e com medo da ira de Sara, Agar acabou fugindo para o deserto. E no deserto, o anjo do Senhor visitou Agar e lhe deu instruções para voltar à casa de Abraão. Além disso, ela também escutou que teria uma descendência muito numerosa. No capítulo 16 do livro de Gênesis, o texto bíblico registra o diálogo do anjo do Senhor com Agar. A partir do versículo 7, lemos que o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse a ela: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? E após ouvir do anjo do Senhor, Agar regressou para junto de Sara e finalmente deu à luz a Ismael. A Bíblia diz que Abraão tinha 86 anos de idade quando Ismael nasceu. Mais tarde, Isaque, o filho prometido pelo Senhor a Abraão, nasceu. Porém, quando Isaque foi desmamado, Ismael zombou dele, e Sara exigiu que Abraão tomasse providência naquela situação e mandasse Ismael e Agar embora. Considerando que Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos de idade, nesse tempo Ismael era um adolescente de aproximadamente 16 anos. À luz do texto bíblico, é possível perceber nitidamente que Abraão ficou relutante com aquela situação. É claro que ele gostava de Ismael, mas além de tudo isso, ainda havia o fato de que o costume da época proibia expressamente esse tipo de ação, ou seja, caso a esposa verdadeira viesse a conceber um filho após o nascimento do filho da serva, ainda assim o chefe da família deveria cuidar de ambos os filhos.
Em outras palavras, ele não poderia deserdar o filho da serva. No entanto, o próprio Deus ordenou que Abraão agisse contra o costume da época, mas em contrapartida o tranquilizou sobre o destino de Ismael. Assim, Agar e Ismael foram despedidos da casa de Abraão com um pouco de pão e um odre de água. Mas no deserto, rapidamente mãe e filho se viram numa situação muito difícil quando ficaram sem água. Agar chegou a colocar Ismael debaixo de uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. Todavia, Deus lhe providenciou uma saída daquela situação. E mais uma vez, a antiga serva de Sara escutou as promessas acerca do futuro de seu filho. Nesse sentido, o texto bíblico diz: "E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação." E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de tomar ao menino. Depois disso, a Bíblia diz que Deus era com Ismael, e ele cresceu em Parã, a nordeste da península do Sinai, e se tornou um habilidoso caçador com arco e flecha. E quando Ismael atingiu uma certa idade, Agar buscou para ele uma esposa egípcia. Após o registro de sua história no Antigo Testamento, Agar é também mencionada no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Gálatas, onde no capítulo 4 o apóstolo usou a história de Agar e Ismael e a história de Sara e Isaac como alegoria em sua exposição sobre aqueles que buscam a salvação por meio de méritos humanos, em contraposição àqueles que buscam a salvação exclusivamente por meio da fé nas promessas de Deus em Cristo. E nesse sentido, Sara serviu como uma figura da graça, enquanto que Agar serviu como uma figura da lei, enfatizando que os crentes em Cristo estão sob as bênçãos da graça e não sob a servidão da lei. Por fim, podemos perceber na história de Agar na Bíblia que aquela mulher esteve no centro dos conflitos na família de Abraão. Quando Agar foi trazida para dentro da família íntima de Abraão, aquela foi uma tentativa humana de manipular a agenda de Deus. Agar foi basicamente um atalho que Sara e Abraão tentaram tomar para alcançar a promessa divina de ter um herdeiro. Mas as promessas de Deus não são alcançadas por atalhos ou por desvios, mas são alcançadas pela fé. A verdadeira fé nos faz entender que Deus age no tempo certo e do jeito certo. Agar jamais deveria ter sido levada à posição que lhe coube, mas uma vez que isso aconteceu, ela também não perdeu a oportunidade de rivalizar com sua senhora estéril. Inclusive, as consequências da participação de Agar na família de Abraão podem ser vistas até os dias de hoje, através do conflito árabe-israelita. A Bíblia também não traz detalhes sobre qual foi o comportamento de Agar diante do nascimento de Isaac, mas as atitudes de seu filho adolescente mostravam que a convivência de todos naquela família não seria possível. Entretanto, mesmo tendo sido um erro de percurso, Deus não desamparou Agar em seu momento de desespero. Abraão era o amigo de Deus, e Deus estendeu sua provisão a Agar e a seu filho Ismael.